Nenhuma sociedade, nenhum povo é mais racional ou criativo do que outro. Afinal, pertencemos todos à mesma espécie humana. Por que então os ocidentais veneram tanto os gregos antigos? Um dos motivos é que somos herdeiros culturais dos gregos. O idioma português e outros idiomas europeus, por exemplo, está cheio de palavras derivadas do grego, como economia, política, história, biblioteca. Na escola, você estuda o Teorema de Pitágoras. Atores de hoje ensinam as peças de teatro gregas antigas. Falar dos gregos é, de certo modo, falar de nós mesmos. A origem do povo grego começa no período pré-homérico. Os gregos foram resultado do encontro de inúmeros povos. A primeira influência notável veio da chamada civilização cretense, que se desenvolveu na ilha de Creta. O território onde hoje está a Grécia foi ocupado por ondas sucessivas de povos que vinham da Ásia. As pesadas armaduras de bronze cobriam os guerreiros aqueus, que fundaram a poderosa cidade de Micenas. Creta logo depois acabou sendo conquistada e destruída pelos aqueus. Por volta de 1200 a.C., a civilização micênica dos aqueus declinou. Uma possível explicação é a chegada de outros povos guerreiros, os dórios, que não sabiam nem ler nem escrever, mas conheciam as armas de ferro, que eram superiores ao bronze micênico. O contato com outros povos permaneceu. Por exemplo, a partir do século X a.C., os comerciantes fenícios transmitiram seu alfabeto que inspiraria o alfabeto grego. No período arcaico, os gregos não viviam apenas onde hoje está o país chamado Grécia. Eles fundaram colônias na costa do mar Mediterrâneo. As colônias eram cidades gregas que abrigavam a população que precisava de terras para viver. Mas atenção, as colônias não deviam nenhuma obrigação a outras cidades, eram autônomas. Em geral, eram cidades-estado, ou seja, com o próprio governo e modo de viver, mas eram gregas por causa do idioma e da cultura. A base da sociedade grega era a cidade-estado, também chamada de polis. Cada cidade-estado tinha autonomia, com suas próprias leis e governo. Tebas e Corinto estavam entre as cidades-estado mais destacadas, porém, as mais ricas e influentes foram Esparta e Atenas. Esparta era um caso especial de cidade-estado. A classe dominante em Esparta era formada pela aristocracia dos Esparciatas. Havia igualdade entre eles. Todos tinham lotes de terra, cultivados pelos servos, eram homens e guerreiros. Os cidadãos espartanos eram conhecidos por não apreciarem nem luxo nem ostentação. O regime político de Esparta era a oligarquia, que quer dizer mais ou menos poder de poucos. Esparta era governada por uma dupla de reis que pertencia às famílias nobres mais ilustres, que pertenciam. Os reis comandavam os exércitos. Ao lado deles havia Jerúsia, uma assembleia de anciãos com muitos poderes para governar. Eles eram eleitos pela Assembleia dos Cidadãos, a Apela. Esses cidadãos eram apenas do sexo masculino, com mais de 30 anos e das famílias dos esparciatas. A única atividade pública séria desses esparciatas era militar. Desde crianças até a velhice, eles se dedicavam ao treinamento do exército. Se a classe dominante espartana militar, então quem trabalhava para sustentá-la? Em primeiro lugar, os periecos, que eram homens livres que moravam próximo da cidade. Abaixo deles estavam os servos ilotas, que não chegavam a ser escravos, mas também não eram livres. A essa altura, você já percebeu que a grande característica da sociedade espartana era a vida militarizada. Os espartanos não se destacaram como poetas, cientistas ou escultores. Eram guerreiros e não filósofos ou arquitetos. Quem ficaria célebre por essas profissões intelectuais seria Atenas. Atenas foi rival de Esparta. Essa cidade-estado da região da Ática ficou célebre por dois aspectos: um, pela vida cultural e dois, pelo regime político democrático. Mas antes, Atenas foi durante muito tempo dominada pelos aristocratas, proprietários de terras. Esses nobres aristocratas eram chamados de eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascido. Eles eram os únicos com direito a governar a cidade.
Quase um século depois, foram adotadas as chamadas reformas de Clístenes. Elas acabaram com os privilégios políticos da aristocracia e agora todos os cidadãos atenienses podiam participar das decisões do Estado. As decisões mais importantes eram tomadas por uma Assembleia Popular. Qualquer cidadão ateniense poderia votar e ver sua proposta ser votada nessa Assembleia. O regime político de Atenas era chamado de democracia, mas atenção, a democracia ateniense era uma democracia para poucos. Para começar, os escravos obviamente não tinham direito de voto, e havia milhares de escravos. As mulheres também não podiam votar. Também não votavam os metecos, que eram os estrangeiros, ou seja, todos os homens livres que não tinham nascido em Atenas. Em relação às guerras, os persas, que já haviam montado um vasto império no Oriente, tentaram invadir a Grécia. Ciro ocupou as cidades gregas na Jônia. Elas eram obrigadas a pagar pesados impostos aos persas, e muitos de seus habitantes foram escravizados. O rei Dário I sucedeu o rei Ciro. Dário acreditava que seria fácil dominar a Grécia. Na famosa Batalha de Maratona, os gregos estavam em minoria, porém os persas foram envolvidos e depois massacrados. Os persas não tinham desistido. Em 480 a.C., o novo rei Xerxes, filho de Dário, preparou um exército gigantesco. Tinha milhares de homens a mais do que os gregos. A ameaça era tão grande que os gregos, pela primeira vez, realmente se uniram, ou seja, todas as cidades-estados. O comando da Liga dos Gregos ficou com os generais espartanos. Os gregos ofereceram uma resistência heróica. Porém, cidade após cidade foi caindo sob o domínio persa. Os atenienses não tiveram remédio, então, a não ser fugir. Anos depois, Temístocles, um general grego, propôs a construção de uma frota naval de guerra. Os persas tinham muito mais navios, porém seus barcos eram maiores e mais lentos na manobra do que os barcos dos gregos. A Batalha de Salamina terminou com a vitória grega. Centenas de cidades gregas do Mar Egeu uniram-se anos depois que venceram o conflito com os persas para formar a Liga de Delos. Essa liga era dona de uma grande frota de navios que se dedicava ao comércio e à guerra. Aos poucos, Atenas afirmou sua hegemonia, ou seja, sua liderança. Foi assim que o tesouro da liga foi transferido da ilha de Delos para Atenas. Os atenienses alegavam que a transferência conferia maior segurança para o tesouro. Porém, na prática, mostrava que era Atenas quem dava as ordens na liga. A disputa pela hegemonia em toda a Grécia levou a uma guerra de 10 anos entre atenienses e espartanos, ou seja, gregos contra gregos. Essa guerra foi chamada de Guerra do Peloponeso. Os militares espartanos conseguiram ocupar a cidade de Atenas. Esparta tinha vencido a guerra. Ganhou, mas teve muitas perdas, porque no final das contas, as cidades-estados gregas estavam muito delimitadas. Isso proporcionou que a Macedônia, que era um reino que ficava no norte da Grécia, pudesse invadir e conquistar esses territórios. Primeiro com o rei Filipe, que foi consolidando sua força, e depois com o seu filho Alexandre. Alexandre teve uma educação primorosa. Seu professor foi um dos maiores gênios da história da humanidade, o filósofo e homem das ciências Aristóteles. Alexandre começou a construir um grandioso império. Ele tomou a Ásia Menor e ocupou o Império Persa. Dominou também a Fenícia e a Palestina, além do Egito. Suas conquistas foram até o começo da Índia. Depois da sua morte, o império foi dividido em vários reinos menores, distribuídos entre os seus generais. Em 146 a.C., a Grécia foi invadida pelos romanos, e aí teve que se conformar em fazer parte do Império Romano. Bom, gente, essa é a história, né, de maneira um pouco mais breve, política da Grécia. No próximo vídeo, vamos falar de algo específico e fundamental no mundo grego, que é a cultura grega. Beleza? Até a próxima!